Oi, pessoal, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estou gravando mais um vídeo para falar sobre as etapas da dinâmica de chamas gêmeas, né? E o que nunca ninguém contou, assim, porque eu já vi vários vídeos aqui no canal, nos canais de YouTube que falam sobre esse tema, mas sempre com aquele mesmo segmento, né? Com o mesmo formato de etapas, que não aconteceu comigo assim. Então, hoje eu vou contar um pouquinho para vocês de como foram as minhas etapas na dinâmica até agora, né? Porque eu ainda vivo a dinâmica. Então, no começo, como eu já falei em outro vídeo, eu não conhecia a pessoa e foi tipo, ó, sabe? Eu encontrei a pessoa, essa sensação. Não, pelo contrário. Quando eu encontrei a minha contraparte, eu vinha de relacionamentos frustrados e eu estava, sim, buscando alguma pessoa, porque se eu me permitir conhecer alguém é porque eu estava buscando, né? E só que quando eu conheci ele estava totalmente no mundo da matéria, totalmente no mundo da ilusão. E eu já estava mais a fundo nesse processo de autoconhecimento. Então, tipo, foi assim, o total contraste. E eu pensei, nossa, mais um, não tem nada a ver comigo, não é nada do que eu tava pensando, né? Me decepcionei mais uma vez, não sei o quê. Isso no primeiro encontro, diferente de outras coisas, de outros vídeos que eu vi, que tipo, a pessoa já vê e já fala, nossa, eu encontrei a pessoa e não sei o quê. Mas, né, cada dinâmica acontece de uma forma e tá tudo bem. Então, eu não tive esse negócio no primeiro encontro. Claro, eu gostei muito da pessoa, achei, nossa, a pessoa super legal, mas muito diferente de mim, do que eu tava vivendo no momento. E tanto que eu nem queria mais contatos, não queria mais me aproximar, mas uma coisa que aconteceu de diferente do que com os outros relacionamentos que eu tive é que depois daquele encontro a gente nunca mais se distanciou. A gente teve nesse meio tempo alguns atritos assim de entendimento de conversas, mas nunca a gente ficou, sabe, muito tempo sem se ver. Diferente de outros relacionamentos que, né, não batia e eu nunca mais via a pessoa, e a pessoa sumia, não sei o que, ele nunca sumiu, nunca. Enfim, né? Entendeu? Então, isso que foi o mais diferente. E também outra coisa é que às vezes eu sentia o que ele queria fazer sem ele precisar me falar, sabe? Por exemplo, ele tava, por exemplo, a gente saiu. E às vezes a gente tava em um lugar determinado, a gente, uma vez, né? A gente passou pela porta do banheiro e eu falei, você quer ir no banheiro? Tipo, e ele, quero, como você sabe, sabe? Essas coisas parecem bobas, mas que depois eu pensava, parece que tem alguma coisa diferente aqui entre a gente, mas eu não sabia exatamente, né, a diferença e o que que era. E eu também nunca imaginei que eu ia viver um relacionamento assim. Eu lembro que eu tinha muita vontade de conhecer alguém. Eu sabia que tinha alguém, sabe? Tipo, desde quando eu era criança, eu tinha uma ligação com uma música que eu vou colocar lá na descrição do vídeo depois. E eu lembro que uns 5 meses antes, ou nem isso, 4 meses antes, eu sentei e tava fazendo uma meditação e olhando pro céu, assim, e eu ficava, tipo, pedindo, sabe? Cadê essa pessoa? Tipo, eu sei que tem alguém. E eu ficava, cadê, sabe? No mal eu sabia que ele tava bem próximo de mim já, né? Eu ia encontrar ele. Mas enfim. E aí mas no fundo, depois, eu sentia que tinha algo diferente, só que eu jamais imaginava que eu iria viver um relacionamento de almas, que existia realmente um relacionamento de almas, enfim. Mas, então, no começo não teve esse negócio de, sabe, não. Aí, conforme foi se desenrolar, desenrolando, a gente não tinha nada sério. A gente só ficava, às vezes. Só que aconteceu uma coisa que aconteceu isso, dele nunca, eu vinha de relacionamentos que a pessoa sempre sumia, ou nunca dava certo. E ele não falava muita coisa, a gente não tinha... A gente falava sobre muitas coisas,
Mas sobre coisas de 15 ele acabou de mandar mensagem. Então, ele nunca falou coisas, sabe, assim, sobre os sentimentos dele. Mas a gente falava sobre coisas profundas da vida e tudo. Então, eu nunca soube muito exatamente o que ele queria. Ele, né, vivia uma vida de solteiro, gostava muito de festas, coisas. E isso meio que me travava um pouco. Mas nesse caminho eu sempre fui muito conduzida pela espiritualidade. Porque eu nunca, se fosse outra pessoa, eu teria saído, né? Não teria dado continuidade. Mas com ele eu nunca conseguia fazer isso, sabe? Porque algo dentro de mim dizia que não, não conseguia, sabe? Por mais que eu tentei me afastar dele várias vezes, eu não conseguia. Então esse foi o primeiro estágio ali, né? Que eu não tive aquele ó, mas eu tive alguns sinaizinhos. Nessa época eu já consagrava a ayahuasca. Então, mas assim, eu nunca tinha nada, sabe? Aí conforme a gente ficava quase toda semana, a gente se via, às vezes a gente ficava uma semana sem se ver, às vezes não. E conforme isso foi acontecendo, daí foi ativando a fase, né, da perseguidora e do corredor. Que daí eu me tornei a perseguidora e ele o corredor. Não da forma também que eles falaram, que tipo, eu mandava mensagem, a pessoa... Não, isso tudo era internamente. Tipo, eu queria ter contato com ele, eu queria ter, sabe... Mas pela minha ferida primordial, que é da rejeição, eu não conseguia. Não conseguia mandar mensagem, não conseguia. Eu sempre estava esperando ele. Então, a minha forma dessa dinâmica, da fase da corredora e da perseguidora, né, foi um pouquinho diferente do que eu escuto, porque, tipo, internamente aconteceu comigo. Eu não mandava mensagem para ele, eu não procurava ele, mas internamente eu pensava nele o dia todo. Era uma coisa obsessiva e eu não conseguia parar, não conseguia. E aí quando ele falava comigo, a gente se encontrava. Se ele não falava comigo, daí eu ficava naquela angústia, naquele negócio que eu queria ver a pessoa, eu queria ficar com a pessoa. Enfim, várias loucuras eu já fiz. Eu tive acesso a vidas anteriores minhas em que eu praticava magias. Então eu praticava magias, praticava adoçamentos, praticava várias coisas nessa fase, né, da perseguidora e da corredora. Aí eu entrei, depois de que eu conheci ele, depois de uns 4 meses, 5 meses, eu entrei na minha primeira noite escura da alma, né? Que dali foi um momento, assim, que eu tava sem trabalho, com esse relacionamento obsessivo na minha cabeça, porque na matéria ele não existia e eu nem sabia o porquê que eu ficava pensando tanto nessa pessoa, porque eu ainda não sabia que eu tinha essa ligação com ele. Eu achava que eu era louca mesmo, sabe? Que eu tava só querendo mais um relacionamento, que isso ia passar, que era por causa da rejeição, que eu também não sabia que era, mas por isso, né, que eu... Porque, quando a pessoa me ignora, eu gosto. A filha da rejeição, ela tem isso, né? Mas aí, enfim, daí eu fui me desenvolvendo. E aí eu passei esse processo da minha primeira noite escura da alma. Quando eu passei, foi quando eu comecei a cuidar de mim. Que aí eu comecei um trabalho novo, eu conheci outras pessoas que eu fiz amizade, aí eu comecei a cuidar da minha saúde. Então, assim, eu saí da minha primeira noite escura da alma, porque eu comecei a cuidar de mim, comecei a elevar a minha vibração, e aí eu saí daquele processo. Naturalmente, tudo isso naturalmente ele se aproximava mais de mim, isso eu notava. Quando eu tava bem mentalmente, ele se aproximava mais de mim. Aí foi quando eu virei essa chavezinha que eu percebi. Tipo, quando eu tava bem, ele tava, quando eu não tava mais tão focada assim nele, que eu focava em mim, nas minhas coisas, nas minhas amizades, aí ele vinha. E aí nesse processo foi um processo que a gente se aproximou mais, porque às vezes ele ficava uma semana, 2 semanas sem falar comigo, depois voltava. E eu ficava louca, né, porque eu queria um contato. E aí nesse processo ele começou a vir com mais fluidez toda semana. A gente ainda não tinha um relacionamento, era bem,
eu tenho, né, a ferida da rejeição, mas eu tinha ela muito ativada, então eu não conseguia, eu morria de pavor de ser rejeitada, de mandar uma mensagem e não responder. Mas isso tudo eu sofria muito internamente, né? Porque o que eu mais queria era falar com ele, era expressar meus sentimentos, mas intuitivamente eu sabia que eu tinha que esperar também as coisas no seu momento. E aí a gente se aproximou mais. E aí, nisso, só que aí depois, aí eu fui elevando, né, minha vibração, continuei e tudo. Só que as coisas ainda continuavam do mesmo jeito. Ele vinha, depois sumia, ele ainda continuava nas festas dele e eu no meu trabalho de autoconhecimento. Então eu parei um pouco de focar nele e foquei em mim, mas ainda assim ele continuava ali naquele período dele. Só que como todo trabalho não é em vão quando a gente cuida da gente, daí passou mais uns 5 meses, eu acho que nem, uns 5 meses. E eu, aí sim, mentira, desculpa. Aí depois, nesse processo, eu entendi a nossa dinâmica no processo de ayahuasca. Desculpa pelo barulho, gente, tá tendo reforma aqui perto. Mas depois desse processo, daí eu vi um casamento alquímico. Aí na ayahuasca, uma coisa também que eu não contei, que antes de eu entrar na noite escura da alma, eu vi que ele gostava de mim, porque ele não expressava sentimentos, eu sentia pelo corpo dele, mas ele não falava nada. E eu ficava, meu Deus, eu sei que você gosta de mim, porque você não fala, sabe? E ele não falava. E eu ficava, né, meu Deus, eu tô louca, tipo, né? Mas aí depois eu vi o casamento alquímico, aí eu vi, comecei como vendo ele como uma relação de almas, nem como um chama gêmeo, nem sabia desse processo, nem nada. E aí eu falei, minha alma gêmea, príncipe encantado, achei, sabe, essa pessoa aqui, eu já sabia, é ele. Só que não, né? Aí conforme foi desenrolando, eu vi que era ele, aí eu fui tendo. Aí eu vivi nesse processo a minha lua de mel, porque eu achei meu príncipe encantado, era ele, era perfeito. Tá, né? Só que não. Porque aí passou esse período, aí depois de uns 5 meses, aí passou a fase da chama corredora, mais ou menos, e da chama perseguidora, porque ele não corria de mim, sabe? A gente se via toda semana, ele só não se expressava, a gente não tinha nada sério, era isso. Mas depois, a minha vida mudou totalmente, porque aí eu morava aqui, né, de um jeito, minha família e tudo, e depois eu me vi sozinha aqui. E aí sim, aí começou o meu processo realmente. Aí eu fui morar sozinha, realmente, e comecei todo o meu processo. E nisso a gente tinha bastante contato, só que eram contatos assim, né? Tipo, bem superficiais. Era, né? Pois é. Mas era a forma que eu via, que a espiritualidade me mostrou de eu ter um contato com ele. Uma coisa que acontece é que a chama, ela não gosta de pressão. E nos outros relacionamentos, como todo relacionamento é aprendizado, na maioria dos meus outros relacionamentos, dava 3 meses, 4 meses, e a pessoa não pedia namoro, falava nada, eu já tchau, não quero saber, sabe, tá me enrolando, se falava. Enfim, eu tinha um outro modo de lidar com as situações. Mas tudo isso me mostrou que com ele era pra eu fazer diferente, que não era pra eu fazer igual eu tinha feito com os outros. Por isso que eu tive outros antes de conhecer ele, pra não fazer da mesma forma e errar com ele. Porque a chama, ela não gosta de se sentir pressionada, ela não gosta de... Enfim, né? Então, foi assim. Daí eu entrei no meu processo de autoconhecimento mais a fundo, sozinha. Aí eu entrei no processo não só da... Aí eu descobri mesmo a minha verdadeira ligação que eu tinha com essa pessoa, que não era de alma gêmea, sim, de chamas gêmeas, né? Contraparte divina, que nada mais era do que um despertar espiritual e não um relacionamento amoroso. Porque no começo eu achava que, encontrei meu príncipe, né? E é o meu
amor da minha vida, vou casar, vou ter filhos. E não, né, na verdade, era só mais um despertar de consciência. Isso também, né, a gente tem um relacionamento hoje, mas o relacionamento antes dele se dar, deu primeiro o meu despertar de consciência, que é o teu entendimento de que, na verdade, é tudo uma coisa só, né? Não existe separação e todos somos um só, né? Então, ele é a minha chama, mas todos nós somos chamas, né? Todos nós somos partes da centelha divina. Então, daí, depois eu comecei a realmente a cuidar de mim, a me priorizar ali naquele momento. E mais do que nunca, eu comecei a acessar curas profundas da minha alma. E tudo isso eu fiz sozinha com a espiritualidade. Eu nunca fiz terapia, nenhuma terapia integrativa, nada. Eu fui tudo direcionado intuitivamente. E eu fui tendo vários acessos. Às vezes eu acordava no meio da noite com coisas na cabeça, morria de chorar, depurando tudo. Vários processos eu tive. Às vezes eu achava que eu tava louca, que eu ia enlouquecer naquela situação. Porque nesse momento eu fiquei sozinha e eu não tinha muitas amizades. E as amizades que eu tinha, eu não podia falar sobre isso porque elas não iam entender. Então, era eu comigo mesma. Realmente, eu achei que eu ia enlouquecer. E quase eu enlouqueci. Mas aí, conforme você entra no processo e se entrega, a espiritualidade que tá te conduzindo, ela toma conta, sabe? E ela vai te mostrando o caminho que você tem que seguir, as coisas que você tem que fazer. E naturalmente também, as pessoas que vão te ajudar nessa jornada, elas vão se aproximando de você e as coisas vão se clareando, sabe? Foi assim que aconteceu comigo. Aí nesses processos a gente já tava bem, né, próximo. E, enfim, só que aí eu tive mais uma noite escura da alma, que aí ele se afastou de mim de novo. E eu entrei no processo da noite escura da alma, justamente. E daí eu moro numa cidade quase 1.000 quilômetros da minha família. E eu aqui tava sem trabalho de novo, achei que ia enlouquecer de novo. E aí foi onde eu fui convidada a ir de novo nas minhas raízes, nas minhas profundezas. E a resgatar coisas que eu tinha com a minha mãe, com a minha avó. E que eu precisava fazer isso. Então, ele sempre foi e sempre é, né? Até hoje, nada mais é do que o meu condutor, do que o meu professor, guia aqui, do que eu tinha que fazer e tenho que fazer dos meus processos de cura, assim. Então, quando ele se afastou de mim e eu juntou todas as coisas, eu entendi, tá, então agora eu preciso sair dessa situação para olhar para outras coisas, né? E aí foi onde eu entrei na minha segunda noite escura da alma. Só que aí quando eu voltei pra cá, daí é engraçado, porque parece que é um mapazinho que já tá tudo pronto e você sabe. Só que você sofre porque você não acredita, você tem dúvidas. E aí eu lembro que quando eu voltei pra cidade, ele já tava sem falar comigo, fazia 3 semanas. Eu fui viajar e aí quando eu voltei, eu postei que voltei, ele foi a primeira pessoa que me mandou mensagem pra gente se ver. Então, tipo, eu precisava só fazer essa regressão e, e curar o que eu tinha que curar ali. E aí, conforme eu vou curando e conforme eu ia curando, ele ia se aproximando mais de mim. Isso era uma coisa que era nítida pra mim. Quanto mais eu curava, mais ele se aproximava. Mas quando a gente cura, naturalmente, a gente vai se desgarrando também. Então é um processo natural, sabe? Tipo, não é que eu me curava para ele se aproximar. Não, eu me curava porque tava ali a situação e eu tinha que olhar para ela. Então, e aí naturalmente aquilo ia se limpando e ele ia se aproximando. Então eu tive outra noite escura da alma. Voltei, aconteceu. Aí eu já voltei renovada, muito melhor. Aí outra coisa que aconteceu foi eu me aproximar das pessoas com quem eu tinha vínculos de almas, que até então antes era mais karmáticas. Aí quando eu voltei dessa viagem, que eu passei pela minha segunda noite escura da alma, que eu já tinha feito muitas curas,
eu naturalmente me aproximei mais das pessoas com quem eu realmente tinha ligações de almas, que foram essas pessoas que me ajudaram, de certa forma, também a gente a se aproximar mais. Então, essas pessoas foram muito importantes para minha conexão com ele, pra gente estar junto hoje, porque, de certa forma, são pessoas que a gente né, tem ligações profundas e que alinharam as coisas entre a gente. E aí, depois dessa viagem, foi o aniversário dele. E depois do aniversário dele também, aí a gente já conversava mais, a gente sempre teve uma ligação profunda com músicas, isso sim, isso é uma coisa que pode ser confirmada, assim, se você chama, se não é, se a pessoa tem ligações com músicas com você, porque a gente tem várias bandas que a gente ouvia, ele postava música e, sabe, eu sentia aquela coisa e a gente falava muito sobre música. E isso é uma coisa que realmente acontece na dinâmica. Às vezes eu tava muito desesperada e eu ouvia uma música e, tipo, era exatamente o que ele queria me falar e que ele não conseguia, e enfim, sabe? Então isso aliviava o coração um pouco às vezes. E isso acontece realmente na dinâmica. E aí depois, que foi o aniversário dele, eu já falava pra ele que eu consagrava a ayahuasca. Mas ele nunca, e a gente já se conhecia há quase 2 anos. E ele nunca tinha falado que tinha vontade, eu já tinha falado pra ele algumas vezes. Aí ele demonstrava algum interesse, mas ele nunca falava que queria ir. Mas depois desse dia, ele falou que queria ir. E dali tudo mudou, porque daí, da mesma forma que eu vi que a gente era um, ele também viu durante a cerimônia. E aí, depois disso, a gente tá junto até hoje. E a gente começou a namorar, a gente namora, né? A gente mora juntos hoje. E a todo momento ele é o meu espelho. Não é um relacionamento fácil, não é um relacionamento comum, não é de jeito nenhum. É o tempo todo várias coisas sendo mostradas pra você e você tendo que lidar com aquilo. Porque eu não estou totalmente curada, pelo contrário, né? Tô no processo. Mas já curei muita coisa, né? E tô ainda no processo de cura. E sempre quando eu tenho que olhar para alguma coisa que ainda não tá, ele tá ali para me mostrar e vice-versa. Então, mais do que nunca, eu queria deixar claro que não é sobre, né, o relacionamento, é sobre o despertar da gente ter consciência de que o outro só vai amar a gente se a gente se amar. E pra gente se amar, a gente tem que se autoconhecer, né? Se livrar de tudo que falaram que a gente é e ver o que a gente realmente é, né? E mais do que querer um relacionamento, a gente precisa querer se amar, né? Então, esse é o meu recado também. Outro recado é que, tipo, não se comparar de, a dinâmica é desse jeito, tem que ser assim, então não é, sabe? Não. Então, isso eu tinha bastante também. Tipo, ficava pensando, meu Deus, não é minha chama, não é minha chama. E é minha chama. Eu sei que é, sabe? Só que, tipo, porque se você não tem essas etapas, você não é chama gêmea. E não é assim, sabe? E a gente tá vivendo em uma nova era agora. E sim, tem vários casais de chama gêmea, sabe? Às vezes só tem desinformações. E às vezes a pessoa tá tão focada no relacionamento que ela esquece de olhar para o que realmente precisa, que é o autoconhecimento dela e a autovalorização, o autoamor, para naturalmente você conseguir amar tudo e a todos, né? Então, essa é a principal função dessa dinâmica, não é o relacionamento. O relacionamento, ele vem como consequência, se assim for para ser nessa existência, porque às vezes também não é. E tá tudo bem também, sabe? Porque se você faz todas as curas, e é muito chata essa palavra curas, eu já cheguei num ponto que eu não aguentava mais. Mas se você faz todo esse processo, naturalmente o relacionamento ele não se torna a base, nem tá com a pessoa
Porque você vai gostar de viver sozinha, você vai gostar de ter suas coisas, sabe? Então, vai ser tudo agregado ali para cada pessoa, para cada objetivo que a pessoa tem e o propósito dela nessa existência, né? Porque também não é porque você não tá aqui fisicamente com ela que você não tá em outros planos, em outros níveis. Aqui é só um de vários outros. E com certeza eu acredito nesse negócio da gente poder colapsar a realidade. E se você não tá com a sua chama, é só porque você acredita que você não é capaz, ou que é muito difícil, ou que. Porque realmente é possível. Então, esse é o meu recado. Evitar comparações, sabe? Se você sente, porque assim, o que eu acredito é que a gente sabe de tudo. A gente sabe de tudo. A gente tem uma bússola interna. A gente só se deixa desviar pelos comentários, pelo medo, mas a gente sabe. Eu sempre soube que quando o relacionamento não ia dar ruim, quando eu só tava com a pessoa porque eu não queria estar sozinha, a intuição ela vai te mostrando, sabe? Então, mais do que você acreditar em alguém, é você acreditar em você mesmo. Se você sente que é uma conexão de chamas gêmeas, sabe? Mais do que nunca é um despertar espiritual. Então, assim, se olhe, sabe? Se olhe, se cuide antes de querer estar com alguém, antes de querer estar com alguém, não, antes de querer estar com essa pessoa, né? Porque eu sei que ninguém mais interessa, só essa pessoa. Mas a primeira pessoa que tem que interessar é você. Então, assim, a minha dica de tudo é se cuide, sabe? Se trate com carinho. Mesmo também não se julgue por nada do que você fez e tá fazendo. Você tá no seu processo. E acredita em você, sabe? Se você acha que sabe? Não precisa de alguém de fora vir te confirmar que é ou não. Você tem a capacidade de saber isso, sabe? Às vezes a gente só quer uma confirmação, mas pra quê? Né? Se a gente sabe. E às vezes a pessoa pode falar que não é, porque a pessoa não tá sentindo, não tá vivendo nada do que você tá, e às vezes é. E às vezes ela pode falar que não e não é, enfim, me confundi agora, mas é isso, entendeu? Então, assim, se trate com carinho e pensa que mais do que nunca essa dinâmica é sobre o despertar espiritual, sobre você aprender a se amar, porque o outro vai estar a todo momento te mostrando isso. Se ame, se ame. Se você não se amar, eu não vou te amar do jeito que você quer. Porque nenhum ser na Terra vai te amar do jeito que você quer. Só você pode fazer isso, sabe? E assim, o romantismo que eu via lá no começo não existe. Não existe. Foi tudo coisa que eu criei na minha cabeça, por todas as vivências que eu tive. E porque a gente é condicionado a isso desde criança, acreditar no príncipe encantado. E o príncipe encantado, gente, não existe. Vai existir um cara muito legal que vai cuidar de você, que vai estar com você compartilhando a vida, que vai te ajudar, vai te apoiar, vai estar ali, vai te amar. Mas o príncipe encantado que vai te dar, sabe, o mundo cor-de-rosa, não, isso daí você faz por você. Então, é isso que eu tenho para dizer, tá? Sobre as etapas. Então, as minhas etapas foram totalmente diferentes das que eu vejo no YouTube aqui. Mas, mesmo assim, não deixa de ser dinâmica de chama gêmeas. Então, abraça os seus processos e é isso. E se você gostou do vídeo, peço que você curta, compartilhe para ajudar o canal a crescer. E eu espero que a minha mensagem chegue para quem realmente precisa desse conteúdo, tá se sentindo perdida, tá se sentindo sozinha. E se quiser conversar também, pode deixar aqui nos comentários alguma coisinha e entrar em contato comigo, que eu tô à disposição para poder ajudar as pessoas nesse processo, tá bom? É isso, porque o vídeo já ficou um pouquinho longo. E um beijo e se cuidem.